Vamos falar um pouco sobre o atual cenário que está se passando pelo mundo. A situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que tem deixado, na verdade, muitos pelo mundo afora preocupados. E é inevitável que no meio dessa situação surjam ou venham a surgir questionamentos. Questionamentos tais como: se Deus existe, por que o mal? E por que Deus não livra da guerra os inocentes? Precisamos entender que, desde que o ser humano surgiu na Terra, existem guerras. O ser humano é um ser dotado de liberdade, com a capacidade de fazer escolhas, de criar leis, regras e até mesmo quebrá-las. As guerras que ocorrem nos grandes campos mundiais de batalha nada mais são do que exteriorização de guerras internas, particulares e psíquicas de cada indivíduo, bem como também de ordem política. E eu quero aqui abrir um parênteses para responder aquelas pessoas que aproveitam o atual cenário para instigar o povo ou pessoas a desacreditarem de Deus. Sabe-se que no meio da tempestade, no meio dos problemas, das situações difíceis, nada dá mais esperança ao ser humano do que a ideia de Deus. Mas se Deus existe, por que o mal? Precisamos entender que a existência do mal só é possível com a ausência do bem. Da mesma forma como a ciência ensina que o escuro só existe mediante a ausência da luz, o mal só existe mediante a ausência do bem. Deus não criou o mal. O mal é apenas uma consequência da ausência do bem. Imagine você um pai que ensina um filho sobre um caminho reto e outro curvo. Sabe-se que, embora o pai exista, é o filho que fará escolhas. E dessas escolhas virão resultados negativos ou positivos, benéficos ou até mesmo maléficos, como resultado dessas escolhas. Então por que Deus não livra os inocentes da guerra? Marcos 4,35 relata uma passagem que os discípulos estavam num barquinho e Jesus estava na polpa desse barco dormindo, que é a parte de trás. E levantou-se uma tremenda tempestade, de sorte que estava levando aquele barquinho ao naufrágio. Mas vamos pensar que Jesus, antes de sair de cena, estava disposto a conduzir aquela embarcação. Mas precisamos considerar alguns aspectos. Que ali se encontravam alguns discípulos que eram profissionais da pesca e que conheciam aquele mar na palma da mão. Quem sabe, deixaram Jesus de lado e confiaram na sua própria instrumentalidade. Então, por que Deus permite a guerra? Simplesmente porque a própria humanidade é quem deixou Deus de lado. Quando, por exemplo, você que me ouve votou num político corrupto e deu a ele o poder de criar leis a bel prazer e quebrar essas leis, você tirou Deus de cena. A humanidade tem tirado Deus de cena quando decidiu que ensinar aos jovens sobre Deus nas escolas deveria ser proibido. Quando permitiu que a mídia poderia incentivar aos jovens o que é promíscuo e o que é profano como sendo sensato. Quando permitimos que universidades incentivem o negacionismo sobre a ideia de Deus. Quando nós, com o nosso poder de voto, elegemos homens insensatos, corruptos, e damos a eles o poder de nos governarem. E quando estes ameaçam a vida da humanidade, muitos vêm a público para dizer que Deus falhou. Ora, Deus está exatamente aonde a humanidade lhe deixou. E isto mostra a liberdade que o ser humano tem, o poder de escolha que o ser humano tem. O mal só existe mediante a ausência do bem. A guerra que tem alcançado pessoas que não deveriam estar lá só acontece porque a própria humanidade tem tirado Deus de cena, tem tirado Deus dos seus corações, porque homens que estão no poder deixaram Deus de lado. Venhamos orar por nossos irmãos ucranianos e russos que nada tem a ver com a guerra. Lembrando que neste ano nós teremos eleições em nosso país. E veja o que você vai fazer com o teu poder de voto. Não dê poder a homens corruptos, insensatos, com poder de lábia e manipuladores que investem no comunismo. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia só existe ou só está ocorrendo porque existem no poder homens com segundas intenções, ao passo que as demais potências do mundo estão de braços cruzados defendendo seus próprios interesses. Que possamos entender que o mal
que está acontecendo só existe pela ausência do bem. E que se Deus existe, por que permite que esta guerra alcance pessoas que não deveriam estar lá? Simplesmente porque o ser humano, com o seu poder de liberdade, colocou no poder homens insensatos, que pensam em si mesmos do que pensar no próximo, que defendem seus próprios interesses, que defendem os seus interesses pessoais, que defendem seus interesses políticos, sem se importar com o próximo. Deus não quer esta guerra, mas ao mesmo passo que a humanidade tem deixado Deus de lado, Deus respeita a sua liberdade. Mas como dizia Freud, qual a tua parcela de culpa diante do quadro que estamos vivendo? O mal que existe é a evidência da ausência do bem nos corações de muitos homens.